Fala galera, eu sou o Mets e bem-vindos ao meu canal. Disse que a gente ia voltar para a programação normal e aqui estamos porque nesse domingo lançou no Max streaming do HBO, né? Do HBO que tem as produções lá da HBO, Minhas Aventuras com Superman, segunda temporada, e hoje a gente está aqui por uma review desses dois primeiros episódios que lançou, né? Lançou o episódio 1 e o episódio 2 e a gente vai comentar um pouco sobre eles. Então, deixa o like, se inscreva, comente, compartilha e o principal de tudo é se inscrever e deixar o like também, todos são principais, porque a gente está quase com 100 inscritos, então estamos aí rumo aos 100 inscritos, se inscreve e bora para review desses dois primeiros episódios de Minhas Aventuras com o Superman. A gente começa com o Clark tendo um pesadelo, tanto os pais dele e a Lois e o Jimmy chamando ele, falando que ele não é humano, né? Aí a gente tem o Jor-El aparecendo e falando que ele não tá sozinho. E corta pro presente momento com a Lois recebendo o cartãozinho dele, porque é dia dos namorados. E esse episódio se passa no dia dos namorados, o que é muito legal, porque o ponto alto dessa série é essa relação do Clark com a Lois, que é, tipo, muito bonitinho. E a gente tem isso do Jimmy entregando, que é uma piada muito boa, cartão de presente para todo mundo. E a gente vê, tipo, o saldo bancário da conta do Jimmy. E eu tenho certeza que até o final da temporada o Jimmy vai voltar a ser um repórter comum, né? Porque ele é líder lá da divisão do Pássaro Flamejante. E o cara tá, tipo, muito rico, milionário. Tá, tipo, com muito dinheiro na conta. Só que ao longo do episódio ele vai gastando dinheiro, velho. Então, tipo, certeza que até o final ele volta a ser, tipo, um repórter normal, tipo o Clark, tá ligado? A gente vê essa rivalidade do Gazeta de Gotham com o Planeta Diário, porque na primeira temporada é mostrado pra gente a Vicky Vale, e tem essa rixa, assim, entre jornais, e o Perry White, né, que é o chefão lá deles, querem que o Planeta Diário, né, esteja na frente do jornal da Vicky. Tem essa rivalidade entre jornais que acontece por causa dessa personagem da Vicky Vale, que é de Gotham. Então, tipo, será que muito mais pra frente a gente terá o Batman no Minhas Aventuras com Superman? Teve um papo desse com o diretor do desenho, né? Que, enfim, mas eu acho que vai demorar pra ter e eu gosto disso, né? É bom aproveitar o máximo do mundo do Superman pra depois pensar em Batman, Liga da Justiça e entre outros personagens. E eles vão atrás de um amigo da Lois, que é o Hank, porque eles estão atrás de uma matéria. Só que a gente descobre que esse Hank é o Hank Rachel, se eu não me engano, esse é o nome dele, qualquer coisa eu corrijo aí na edição. E a gente sabe que esse personagem é o que futuramente se torna o Super Cyborg, sabe? Aquele personagem que é tipo metade ciborgue, assim, tem a aparência do Superman, que é muito comum lá no arco da morte do Superman, que eu acho que vai estar longe de acontecer. Mas esse personagem, posteriormente, é o personagem que vira o vilão do Superman, né? O Super Cyborg. E o engraçado é que ele tem um visual, tipo, muito parecido com o Superman mais clássico, podemos dizer assim, porque a gente tem esse Superman do Minhas Aventuras, né? Que ele tem esse topetinho, assim, tem todo esse visual diferente dele, mas o Hank, ele tem esse visual que, tipo, eu bati o olho e pensei que parecia um Superman também, que ele tem até o Pega Rapaz. Aí eles vão lá no Ártico, atrás desse meteorito, né? Tem esse plot do meteorito. Mas, é bom citar que o Hank também fala que ele vai levar a esposa dele para Paris, porque esse é um gesto romântico grandioso. Porque, como eu disse, o episódio é de Dia dos Namorados, e vai rolando isso ao longo do episódio do Clark ter que fazer um gesto grandioso para Lois, sendo que ele queria fazer, tipo, algo simples, que ela ia ficar, tipo, feliz com algo simples. E posteriormente também no episódio a gente descobre que a Lois esqueceu que era Dia dos Namorados também, então tem essa brincadeira, essa dinâmica do episódio com o Dia dos Namorados. Eu disse, eles chegam no Ártico para investigar esse meteorito, que na verdade não é um meteorito, é a antiga nave do Clark. E, cara, a gente tem um Jimmy alugando um jatinho, mano. Eu tô falando que até o final da temporada o Jimmy Olsen vai ficar sem dinheiro nenhum, mano. Porque cada episódio desses dois, ele, tipo, arruma cada... Tipo, é uma solução boa de roteiro e é engraçado também. Mas, mano, certeza que no final da temporada vai acabar o dinheiro dele, cara. Vai acabar. Essa dinâmica deles no Ártico, a gente vê o Kal-El vendo o Jor-El, né, o pai dele, o Clark. Ele vai atrás do pai dele e ele descobre essa nave. Aí tem todo esse questionamento dos dois, porque ele mandou o Clark para a Terra, o que, que aconteceu com ele. Tem isso dele agora conseguir entender o Jor-El, porque na primeira temporada ele não conseguia. A gente tinha isso de meio que... Eu ia achar isso interessante, né? Que a língua de Krypton fosse outra língua assim.
mas tem isso que o sistema de tradução da nave estava estragado, e agora o sistema de tradução está funcionando, e por isso que ele consegue entender o Jor-El. Ele conta também sobre o que aconteceu com Krypton, que agora Krypton não existe mais, porque rolou toda uma guerra lá, né, envolvendo... O que dá a entender é o Darkseid, que explica que Krypton era um planeta assim muito poderoso, né, por causa dos kryptonianos, mas Krypton tipo conseguiu fazer sua própria ruína. Aí dá a entender que, né, que tem essa menção falando que até encontrou um inimigo que não pôde derrotar, né, falando de Krypton. E nessa cena mostra tipo um raio roxo assim, o que dá a entender que é a Sansão Ômega, tipo acabando com uns soldados kryptonianos, que é tipo muito parecido com aquele robô também que aparece no final do episódio, as vestimentas assim. Então, que dá para entender que a gente pode ter um Darkseid, hein, futuramente, e que ele vai estar ligado, assim, a essa destruição de Krypton. Ele explica que aquela nave da primeira temporada do Dia Zero, né, que tem esse evento que rolou nesse desenho que é o Dia Zero, é uma ruína fantasma, então, tipo, uma nave kryptoniana que, tipo, fantasma, porque ele explica disso, né, que todo mundo de Krypton morreu. Então, a gente não tem isso dos kryptonianos. Ele apresenta a Kara e fala que o Clark não tá sozinho. Ele fala do irmão dele que também mandou a filha dele pra Terra também. E ele tá nessa missão side quest de encontrar a Kara. Primeiro ele tem que encontrar um comunicador, né? Porque a nave tá estragada. E tem isso. E no segundo episódio já não resolve esse mistério. Então eu acho que vai ser algo que vai durar ao longo da temporada, que eu acho muito bacana também. A gente tem o Jimmy e a Lois também na nave. Aí acontece aquela cena que eu te falei da Lois não lembrar que é Dia dos Namorados, que é muito engraçado. E a gente também tem a Força Tarefa X, que futuramente, né, vocês conhecem mais como Esquadrão Suicida, mas até então não é Esquadrão Suicida. A Força Tarefa X invadindo essa nave e faz, tipo, a nave ativar aqueles robôs, que tem aquele símbolo do Brainiac, também tem essa menção no episódio, atrás da Lois e do Jimmy, e eles querem, tipo, pegar a tecnologia kryptoniana para fazer testes em civis, usar como arma, o que a gente viu também na primeira temporada, mas a gente vê bastante no episódio 2. E tem isso que o Jor-El usa, esse sistema, né? Ele menciona que o sistema Brainiac, que é o sistema que meio que controla a nave. Então a gente já tem menção a Brainiac. Será que a gente já vai ter isso numa próxima temporada, uma segunda, uma terceira, né? Essa segunda, ou nessa temporada mesmo? Então a gente já teve menção a Super Cyborg e esse arco super famoso que é a morte do Superman. Teve menção a Darkseid e menção a Brainiac, mas meio que tem o do Brainiac e essas referências tem desde a primeira temporada, que é bem interessante. E já que o Clark vê que seus amigos estão em perigo, ele vai atrás dos dois, né? E tem essa piadinha que do gesto romântico grandioso, já que ele meio que deixou a Lois em perigo, levando a Lois até lá. O Jor-El fala que, tipo, você levou a pessoa que você gosta para esse perigo. Se fosse, tipo, com a sua mãe, eu teria que fazer um gesto romântico grandioso. Aí ele fala, até você, pai. Tipo, é uma dinâmica de episódio muito engraçado. Ele consegue, tipo, salvar todo mundo, né? O Jor-El também meio que sacrifica, porque tem uma kryptonita na nave. Ele fala que a kryptonita, isso é desde do momento que eles invadem a nave. A kryptonita estava meio que danificando a nave. E tem uma luta muito interessante nessa parte também, que tem uma trilha sonora fantástica do Superman enfrentando tanto o Exterminador e outro cara lá. Então tá tocando assim, tipo, a musiquinha lá, muito boa na cena da kryptonita. O Jimmy consegue capturar essa kryptonita. E a gente tem o Jor-El meio que transformando a nave, né, depois de conseguir expulsar todo mundo de lá, meio o que dá a entender a ser a Fortaleza da Solidão. Então aquela que era a antiga nave do Clark vira a Fortaleza da Solidão, que é bem interessante. A gente tem o gesto romântico grandioso do Clark, que é no final do episódio ele conversando com a Lois e ele leva ela para assistir, tipo, a aurora boreal, assim, lá no Ártico, que é uma cena, tipo, muito linda. E acaba com a gente vendo aquele robô que a gente vê no final da primeira temporada. Não sei se é um robô, posso estar errado. Mas aquele ser, né, que pode ser ou o Zod, que ele tem os trajes, assim, kryptonianos, que a gente já viu em alguns soldados kryptonianos lá no flashback que o Jor-El conta. Meio que, tipo, sobrevoando, assim, um planeta, o que dá a entender uma cidade, pegando fogo. Então, tipo, quem é esse personagem? É o Zod? É o Brainiac? A gente não sabe e ainda tem esse mistério aí pela frente.
E o episódio 2 é um episódio que trabalha mais a Amanda Waller e é bem engraçado que tem essa cena dela acordando, preparando o café. Ela leva o café pro pai da Lois, porque a Lois está atrás do pai dela, tanto no primeiro episódio e no segundo, né? No segundo eles conseguem resgatar o pai dela. E tem isso, e eu gosto muito dessa dinâmica de mostrar a vida dos personagens. Tipo, tem animes que são focados nisso, e a gente sabe que esse Superman tem muita referência de alguns animes, então isso de ter esses focos, tipo, na Amanda fazendo café, o Clark deixando um cartãozinho pra Lois, tipo, tem a cena do elevador mais pra frente nesse episódio, que, tipo, isso é tão simples e tão bobo, mas faz eu gostar muito desse desenho. Nesse episódio a gente tem um garotinho pedindo ajuda pro Superman, né? Falando sobre essa biblioteca na prisão Striker. E eles vão lá tentar resgatar o pai da Lois e o pai desse menino. Então eles unem dois objetivos em um. E rola essa cena muito bonitinha que eu disse no elevador. Que. Ah, antes disso tem toda uma piada dela bolar um plano pra tentar invadir a prisão. Aí o Clark é mais direto, ele só vira o Superman mesmo, invade a prisão e boa. Aí tem essa cena do elevador que eu disse, que ela, tipo, ah, eu vou me jogar aqui da pontinha e, tipo, tal. Aí ela, né, sabe que o Superman vai resgatar ela, ela, tipo, pula. E o Clark consegue resgatar ela, né? Aí tem toda essa piada, tipo, dele falando que, ah, eu sei que você sempre vai me pegar, Smallville, que ela chama ele de Smallville, né? Ao longo da temporada. E ao longo da, né, da série toda. Isso é mais na primeira temporada. Aí tem essa cena que é, tipo, muito bonitinha dos dois, sério. Tipo, a relação da Lois com o Clark nesse desenho e com o Superman, tipo, é muito boa, mano. Tem uns episódios na primeira temporada que é muito bom também sobre isso. E vai mostrando também o Jimmy e essa outra equipe dele, porque o Jimmy queria ajudar a Lois e o Clark, ele não consegue, então, tipo, ele meio que bola um plano pra conseguir ir pra lá. E tem toda essa dinâmica deles resgatando o pai da Lois, mas o Clark não gosta muito do pai da Lois, porque ele meio que diminui a Lois também, então tem todo esse conflito entre o pai da Lois e ela. Ele consegue encontrar o comunicador para consertar a nave dele, né, que vai resultar nele achando a Supergirl, mas parece que a Lois assim não gostou muito, porque querendo ou não, eles têm esse dilema sobre o dia zero, né? Então aquele comunicador é da nave que estava no dia zero, então tem isso, tipo, né? E eu acho que isso vai resultar naquilo dele se questionando a humanidade dele. Eu acho que isso vai ser um tema bem recorrente dessa segunda temporada, ainda mais que ele vê que ele não tá sozinho contra a Kara. A gente tem a apresentação do Caveira Atômica nesse episódio também, tem uma luta muito legal dele do Superman. E a gente descobre que a Força Tarefa está fazendo experimento com humanos, então tem isso deles estar fazendo experimento com civis normais. Eles meio que, tipo o pai do menininho do início do episódio, que era só um bibliotecário e foi preso. E tem isso deles pegarem tecnologia kryptoniana do episódio 1 e tá testando em civil. E o pai da Lois não curte muito isso, não, cara. Então, tipo, tem isso. Aí, na luta contra o Caveira Atômica, o Clark consegue o comunicador. Eles conseguem tirar todos os civis de lá. E meio que, tipo, expõe esse plano da Amanda Waller. Eles conseguem fugir de lá porque o Jimmy inventa de ir pra a Ilha Striker com uma excursão, né? Como se fosse uma excursão da equipe dele. Ele aluga um barco, o que gasta mais o dinheiro dele. O que eu disse sobre isso, de vai acabar o dinheiro dele ao longo da temporada, eu tenho certeza. Como eu disse, o Clark consegue o comunicador, eles fogem de lá. Tem essa dinâmica dele não querer ficar com a Lois, o pai dela, né? Porque ele é um alvo agora. Aí ela decide que ele vai morar com o Clark e com o Jimmy. Então a gente vai ter a dinâmica do pai da Lois morando com o Clark e com o Jimmy. Então ainda tem isso dele ser o Superman e o pai dela não sabe disso. Então vai ser tipo uma confusão muito engraçada e muito da hora. Mas a gente também tem a aparição do Ivo também, né? Que ele é o Parasita, o Dr. Ivo, na primeira temporada. E o Lex Luthor consegue parar ele, porque o que acontece? No primeiro episódio tem o Jimmy dando um conselho pro Alexander, né? Que é Alex até então. Na primeira temporada também chama ele só de Alex. E ele dá um conselho pro Jimmy. Só que ele no início nem gostava do Jimmy. Fala que você é o cara que estava lá protegendo o Superman. Mas ele fala depois pro Alex, você tem que seguir seus sonhos e tal, criar oportunidades, porque o Alex foi demitido da onde ele trabalha, porque ele criou a armadura do Parasita, então, tipo, os caras não iam deixar ele lá,
Então ele pensa, ele tem esse conselho do Jimmy e vai fazer o quê? Trabalhar para Amanda Waller. Então no final do segundo episódio a gente tem ele impedindo o Parasita e virando cientista-chefe da Amanda Waller. E ele nem se apresenta mais como Alex, ele se apresenta como Lex Luthor, né? E a Amanda Waller solta essa de como que você gosta que prepara seu café, porque ela preparou o café pro pai da Lois. Então, tipo, tem isso dessa frase que eu acho que, né? E ela passou o pé no pai da Lois, porque a gente vê isso também no episódio que ela sabotou o pai da Lois, né, lá na primeira temporada, liberando ar curto-circuito e fazendo algumas outras coisas. Então, tipo, a gente sabe que a Amanda Waller nos quadrinhos é assim, um personagem bem inteligente, mas eu acho muito bem que o Lex Luthor vai passar o pé nela, porque, né, como eu disse nesses dois episódios, ela fala que ela era a segunda, então ela teve que se livrar do pai da Lois. Então, acredito muito que o Lex Luthor pode passar o pé nela e ela voltar a ser, tipo, a segunda em comando, e ela faz essa brincadeirinha aí do café, porque ela preparava o café pro pai da Lois, já que ela era, né, meio que trabalhava para ele. Então agora o Lex trabalha para ela, mas eu acho que pode muito bem inverter as coisas, sabe? Não sei se deu para entender, não sei se eu fiquei muito prolixo, mas é isso. O Lex vai passar o pé na Amanda Waller em algum momento, tenho certeza disso. Agora o fato também que em algum momento ele vai ficar careca, né? Não sei se eles vão deixar esse Lex Luthor com cabelo o tempo todo, mas eu acho que ele vai ficar careca sim. Então é isso, foi esses dois episódios do Minhas Aventuras com o Superman, como eu disse, é uma animação que eu gostei muito da primeira temporada. Tem essas referências a anime, é uma série que, tipo, faz referência a anime o tempo todo. Teve na primeira temporada referência a My Hero Academia, ao Deku, né, que é o protagonista do My Hero Academia. A gente tem ele transformando também, que é uma referência lá na primeira temporada, meio a Tokusatsu barra Sailor Moon, né, quando ele transforma assim no traje pela primeira vez. E tem isso de mostrar o dia a dia dos personagens, que é legal. Então, cara, numa época que a gente teve o X-Men 97, que querendo ou não, uma série fantástica, maravilhosa e com uma animação muito boa, a gente tem o Minhas Aventuras com o Superman que, cara, tipo, são propostas diferentes para públicos diferentes. Uma é, tipo, tá trazendo bastante coisa da série de 92 de volta, então, tipo, ela lá meio que explica algumas coisas, mas ela tem isso de, tipo, ó, é pro público que assistiu a série clássica, então isso aqui é para um novo público, cara. Então, tipo, eu tô mencionando isso porque eu acho que, querendo ou não, em algum momento vai ter essa comparação das duas séries. E pra mim, tipo, é uma comparação assim que, querendo ou não, sempre tem na internet. Mas, cara, eu gosto muito dessa série também e, tipo, tá tudo bem ter as duas séries, sabe? As duas são boas, as duas são propostas diferentes, entregam coisas diferentes e essa é para um público totalmente novo e eu sou a favor que tenha animação para públicos novos, tipo, e para conversar com o público novo e para trazer mais gente para conhecer o Superman, que é, tipo, um personagem muito da hora. E, tipo, essa roupagem do Superman é uma roupagem que eu gosto bastante, trabalha muito bem tanto o Clark quanto o Super. O pessoal vive, tipo, perguntando assim, nossa, como que um óculos pode ser o disfarce de um super-herói? E nessa série trabalha muito bem isso, que a gente vê quando é o Clark, ele usa meio que o cabelo jogado pra frente, uma franjinha, ele é mais bobão assim. Quando é o Super, ele usa esse topetinho e é, tipo, né, mais heróico. Você vê que a postura muda também. Então, tipo, essa série é muito legal, cara. E eu senti a falta do, tipo, na galera, assim, no mainstream, né? No grande público, falando do Superman. Então, eu acho que esse é um dos produtos que a galera nova tem que consumir pra, tipo, gostar de Superman, cara. Tipo, tem os visuais dos vilões diferentes também, que caem na mesma coisa do Batman de 2004, que eu trouxe aqui também, mas também me agrada, cara. É uma versão nova, então tudo bem ter essa liberdade de ter esses visuais dos vilões, saca? Então é uma série que eu gosto bastante, como eu disse, né? Tem isso dela ser mais atual, ter essa referência a anime, então vários pontos dela me agrada. E, tipo, eu quero que as pessoas assistam essa série, eu quero que ela fique mais famosa pra galera gostar mais de Superman e ser esse personagem, tipo, muito legal, que eu curto, tanto por causa dessa série, por causa de outras produções, e que a galera goste bastante de Superman, cara. E outra coisa também, a galera reclamou muito do símbolo do Superman do James Gunn, mas eu acho que por causa dessa série aqui eu não reclamo tanto não, porque essa série também, o símbolo desse Superman é mais estilizado. É tipo, não é um S, tipo o clássico, é um S meio diferente. E então, tipo, tem essa diferença já desse Superman aqui, que me fez ficar tranquilo em relação ao Superman do James Gunn. Então é isso. Ano que vem, como eu já tô cansado de falar aqui no canal,
também a gente vai ter o Superman do James Gunn, então, mas já tá na ansiedade para consumir coisa de Superman, veja Minhas Aventuras com Superman segunda temporada, porque tá muito bom, tá tipo, tá gostosinho de assistir. Mas essa foi a breve análise dos 2 primeiros episódios de Minhas Aventuras com Superman. Quer review de todos os episódios, comenta aí que eu trago, ou quer uma review completa quando acabar a temporada também. É isso, se inscreva, comenta pra gente trazer mais animações da DC ou Marvel ou de qualquer outra aí, né? Cartoon Network, tipo mais Hora de Aventura, né? Que não seja super-heróis. Enfim, vocês entenderam, é isso. Mas, né? Querem mais animações? Comenta aí que eu trago. Querem filmes e séries também? Eu trago, já tá rolando aí no canal. Se inscreva, deixa o like e fui! Se inscreva porque falta muito pouco para os 100 inscritos. Agora é sério. Fui!